Olá pessoal, eu sou a professora Eliana, sou professora de Geografia da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a primeira aula do módulo 3 do ensino médio das unidades escolares da DIESP. E nessa aula iremos falar sobre as 3 revoluções industriais, a industrialização brasileira, a urbanização brasileira e o espaço rural brasileiro. A indústria pode ser considerada o símbolo da sociedade moderna. E o processo de industrialização apresentou 3 fases distintas, conhecidas como revoluções industriais. A primeira, que se caracterizou pela substituição das ferramentas pelas máquinas, de energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico pelo sistema fabril. Iniciou na Inglaterra, aproximadamente na metade do século XVIII. Um dos principais acontecimentos dessa revolução foi a invenção da máquina a vapor e sua aplicação na produção têxtil, ou seja, na fabricação de fios e tecidos. Nesse novo cenário, trabalhadores, máquinas e matérias-primas passam a ficar reunidos em um mesmo local. Além disso, os trabalhadores não são mais os proprietários dos meios de produção. Com a divisão do trabalho e a produção em larga escala, representou um aumento significativo no volume de produção. Essa primeira fase foi movida essencialmente pela força da água corrente dos rios, que é a energia hidráulica, o que levou muitas fábricas a se estabelecerem próximas aos rios. A segunda revolução industrial, entre meados do século XIX e meados do século XX, caracterizou-se pelo grande salto da siderurgia, permitindo o uso do aço. Esse ciclo industrial se espalhou pela Europa, estabelecendo-se na Bélgica, França, Alemanha, Suécia, entre outros países. Nesse mesmo período, os Estados Unidos e o Japão se industrializaram. Uma característica marcante desse momento refere-se ao avanço tecnológico, com o lançamento contínuo de novos produtos, a elaboração de novas máquinas e o aprimoramento de equipamentos de informática e de robôs, sempre controlados pelas grandes empresas multinacionais. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia internacional começou a passar por profundas transformações que caracterizam a terceira revolução industrial, bastante diferenciada. As mudanças são evidenciadas uma vez que englobam mudanças que vão muito além das transformações industriais. Esta nova fase apresenta processos tecnológicos referentes à integração entre ciência e produção, também chamada de revolução técnico-científico-informacional, com destaque para a invenção do computador e o advento da internet. A robótica também aparece como elemento forte, substituindo a mão de obra humana pelos sistemas automatizados e supercomputadores. Ainda podemos destacar os avanços da biotecnologia e da engenharia genética, da indústria aeroespacial e da microeletrônica. No Brasil, a intensificação da indústria chegou a partir de 1930. Por isso é chamado de país de industrialização tardia. Durante o governo Vargas, o Brasil passou a substituir as importações através da estatização da economia e implantação de empresas estatais nos setores de bens de produção e infraestrutura, como a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, a Petrobras, entre outras. Depois de Vargas, a partir de 1956, Juscelino Kubitschek promoveu um grande crescimento econômico com a sua política desenvolvimentista e a implantação do Plano de Metas, que seria fazer o país crescer 50 anos em 5, integrando os espaços ocupados pela agropecuária aos centros industriais. Durante o governo militar, a indústria brasileira cresceu de forma sensível, com a modernização de alguns setores. O período de abertura política foi marcado por numerosas privatizações que melhoraram a qualidade de muitos serviços, porém aumentou o desemprego e diminuiu a renda dos assalariados. A industrialização é um dos principais fatores que contribui para o aumento do crescimento urbano, pois exerce atração sobre a população, visto sua necessidade de mão de obra. Nos últimos anos, os países subdesenvolvidos vivem um intenso processo de urbanização, com cidades com mais de 10 milhões de habitantes. São as chamadas megacidades. Hoje temos 2 expressões que se referem às cidades: megacidades e cidades global. As megacidades são os aglomerados urbanos que não possuem infraestrutura para atender a população. Já a cidade global é aquela que, além de ter todo o suporte, participa de toda a dinâmica global.
No Brasil, até meados dos anos 60, a população brasileira era predominantemente rural. Entre as décadas de 1950 e 1980, milhões de pessoas migraram para as regiões metropolitanas e capitais de estados. Esse processo provocou inchaço, segregação espacial e aumento das desigualdades nas grandes cidades, mas também melhoria em vários indicadores sociais. Atualmente, a distinção entre população urbana e rural tornou-se mais complexa, pois é considerável o número de pessoas que trabalham em atividades rurais e residem nas cidades, assim como moradores da área rural que trabalham no meio urbano. São inúmeras as cidades que surgiram e cresceram em regiões do país que têm a agroindústria como mola propulsora das atividades econômicas secundárias e terciárias. Ao mesmo tempo, vem aumentando e se diversificando o número de atividades econômicas secundárias e terciárias instaladas na zona rural, que assim se torna cada vez mais integrada à cidade. A agropecuária brasileira, até meados de 1950, encontrava-se concentrada nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, pois ainda não havia ocorrido a expansão da fronteira agropecuária para o interior do país. A partir de 1950, a expansão para o interior proporcionou a formação de grandes fazendas de agricultura e pecuária. No Brasil, a questão das terras é muito polêmica, visto a grande concentração fundiária. O processo de colonização brasileiro beneficiou essa concentração com um sistema de capitanias hereditárias, onde somente os donatários tiveram acesso à terra. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra se daria mediante a compra, o que nem todos puderam adquirir. Descrevendo o panorama rural no Brasil, devemos conhecer algumas expressões como a estrutura fundiária, que são as características de organização e dimensão do espaço rural. Quanto ao tamanho das terras no meio rural, é possível classificá-las em minifúndios e latifúndios. Os minifúndios são as pequenas propriedades, normalmente utilizadas para a produção familiar ou coletiva. Já os latifúndios são as grandes propriedades privadas, geralmente são espaços modernizados que praticam a monocultura de exportação. Diante das dificuldades de aquisição da terra, surgiram movimentos sociais que reivindicam a reforma agrária, que significa o processo de redistribuição da propriedade fundiária realizada pelo Estado para promover a justiça social e o aumento da produção. Embora esses movimentos tenham realizado algumas conquistas de assentamento, ainda há necessidade de subsídios do governo para que haja condições para o trabalho. Então, agora que você aprendeu sobre a modernização da sociedade, conseguiu compreender as razões da desigualdade social e os problemas sociais urbanos, agora é com você. Busque na sua orientação de estudo maiores detalhes do tema estudado. Um grande abraço e até breve.